Boa noite, estamos de volta à nossa live semanal do CEAL. Hoje aqui comigo Julinha, Romualdo, Lucas, o professor Abelardo e o Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito bem. Hoje o professor Abelardo vai falar sobre a nova corrida espacial, não é isso, professor? Exatamente. Vamos bater um papo aí, né? Sobre essa nova corrida espacial. Muito bem. Hoje o Vladimir já chegou por aqui. Boa Aqui, noite, tá. Vladimir. Boa noite. É o nosso fã Eremita. número 1. Boa noite aí, nosso fã. Muito bem. Eu vou passar aqui as questões da semana, né, para a gente poder responder. Só um minutinho para a gente já começar. Já veio? Tá girando. Já Foi. foi, Betânia. Foi. Tá aqui. Do começo, vamos lá. O Hubble classificou como galáxias irregulares aquelas que eram privadas de qualquer simetria circular ou rotacional, apresentando uma estrutura caótica ou irregular. B, aquelas que não tinham alguma simetria. E C, aquelas que eram assimétricas. D, aquelas que são constituídas sempre das mesmas estrelas e do mesmo material interestelar, formados pela rotação diferencial. E são aquelas que possuem um núcleo, um disco, um halo e braços espirais. Romualdo? Essa questão aí, como você bem marcou, né? As galáxias irregulares é como a letra A, né? Que você marcou, aquelas que eram privadas de qualquer, aquelas que são, né? Privadas de qualquer simetria circular ou rotacional, que apresentam essa estrutura irregular, caótica. Nós temos como dois grandes exemplos aqui duas galáxias satélites da Via Láctea, que podem ser vistas a olho nu, aqui do hemisfério sul, afastado das luzes das cidades, em céus mais escuros, principalmente em noites sem lua, que são a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, que são duas galáxias satélites da Via Láctea. Então, resposta correta daí, né, o que é uma galáxia irregular, que geralmente são galáxias que têm pouco material pesado, tá? De acordo com a hipótese da Terra rara, né, essas galáxias dificilmente teriam muitos planetas rochosos, teriam poucos, né, melhor dizendo, teriam poucos planetas rochosos, e como exemplo maior, as galáxias satélites da Via Láctea, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães. E todas as grandes galáxias têm galáxias menores girando em torno delas, e como elas não apresentam qualquer simetria, elas são classificadas como irregulares. Resposta letra A, Betânia. Viu, Betânia? Oi. A segunda questão as galáxias espirais, quando vistas de frente, apresentam uma clara estrutura espiral. Andrômeda M31 a nossa própria galáxia são espirais típicas. Elas possuem um núcleo, um disco, um halo e braços espirais. As galáxias espirais apresentam diferenças entre si, principalmente quanto ao tamanho do núcleo e ao grau de desenvolvimento dos braços espirais. Assim, elas são subdivididas nas categorias S1, S2 e S3, B, SA, SB e SC, e C, M1, M2 e M3, D, MA, MB e MC, LA, LB e LC. Lucas? Primeiramente, boa noite a todos, pessoal, sejam bem-vindos. Em relação a essa questão da semana, ela está falando aí no caso das galáxias espirais, né? Então, lembrando que a gente tem dois tipos de galáxias, as espirais e as elípticas, e falando mais das espirais, elas têm realmente
divisão, essa divisão do tipo, né? Do tipo que, assim, dependente dos braços, se elas são mais barradas, se elas são mais alongadas em relação aos braços, se tem 2 braços, se tem mais braços, tem essa questão. Então, elas são divididas em 3, no caso que tem a classe S, né? S, que é, no caso, a espiral, e a SA, SB e SC é referente aos braços, a característica como eles estão desenvolvidos, né? No caso, se são os braços mais, que nem parecido no caso, o braço de Orion, que, no caso daqui da Via Láctea, né, que são vários braços, e também tem galáxias que apresentam mais, só alguns braços mais visíveis, outros estão meio que invisíveis, mas eles existem, mas tem outros que estão mais nas pontas. Eu não sei muito explicar, eu posso até mostrar isso no Stellarium para vocês, certo? Ah, Mas, legal, legal, Lucas, é bom mesmo. pronto, A gente vê é melhor, né, do que explicar. do que explicar assim, gesticulando e tal, parece que está fazendo mímica, É mas, melhor a gente ver. Legal, gostei. Boa mas, ideia. mas é isso. Eu não sei o que o pessoal está falando no chat, porque eu não estou vendo ainda. Aí, eu ainda não abri aqui. Mas, qualquer Eu coisa... também, eu também não vejo nada. Não, mas tranquilo, pessoal. Já vou abrir aqui. Mas é isso, a letra B, SA, SB e SC, certo? Muito bem. As galáxias diferem bastante entre si, mas a grande maioria tem formas mais ou menos regulares quando observadas em projeção contra o céu e se enquadram em 2 classes gerais. A. Espirais e elípticas. B. Espirais e espirais barradas. C. Irregulares e espirais. D. Elípticas e irregulares. Romualdo? Como você marcou, né, essas 2 grandes classes aqui elas são, logicamente, elas têm subdivisões também, mas em princípio geral é essa letra A mesmo, as 2 grandes categorias de galáxias, as espirais, que é como exemplo, como o Lucas falou aqui, a própria Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, a galáxia do Triângulo M33 e tantas outras aí, né, que ele vai mostrar depois, né, Lucas, no Estelário, para vocês verem com maiores detalhes sobre essas características. As espirais, elas possuem muito material, tá? São galáxias geralmente mais jovens do que as elípticas. As elípticas são, às vezes, galáxias imensas, mas, porém, com estrelas mais velhas. E entrando de novo aí na hipótese da Terra rara, essas galáxias elípticas têm pouca chance de ter planetas assim rochosos. Devem ter, né? Mas menos, bem menos que as galáxias espirais que têm mais material pesado do que as galáxias elípticas. Aí, no futuro distante, vai haver uma colisão entre a galáxia da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda, e o resultante disso pode ser, quem sabe, né, uma grande galáxia elíptica, né, de repente, daqui a bilhões de anos. Mas isso é futurologia, ninguém tem certeza se isso realmente vai acontecer dessa forma. E vai acontecer, vai, a colisão entre as 2 grandes galáxias espirais da nossa circunvizinhança, que é a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Certo? Então, as 2 grandes categorias de classes gerais são essas aí de galáxias, espirais e elípticas, letra A. Betânia? Inclusive, Romualdo, essa questão das galáxias serem muito diferentes, né, entre si, é mais um ponto, né, para a teoria da Terra rara, né? Já que o É Paulo não isso que está aqui, é isso que a hipótese, né, que a hipótese da Terra rara faz, né? Essa, esse pensamento, né? Lógico que isso ainda não está comprovado, isso não vai demorar muito tempo para se ter alguma certeza desse pensamento, né, dos cientistas pessimistas quanto à vida complexa fora da Terra. Mas eles apostam, né, ainda pelo que a gente sabe, né, não sabemos, acho que nem 2/3 disso, né, mas pelo que a gente sabe, as galáxias elípticas têm menos chance de desenvolverem planetas rochosos
do que as galáxias espirais, certo? Mas são os dois grandes grupos de galáxias. Tá? E como a vida, como nós conhecemos, numa galáxia, em sistemas que não há planetas rochosos, como a vida que nós conhecemos, provavelmente a vida complexa não se desenvolveria, né? Mas, né? Isso nós não temos certeza, né? Então a gente só pode especular. Betânia? Passar para a próxima. Uma galáxia SA é uma espiral com A, núcleo e braços intermediários, B, núcleo menor, braços grandes e mais abertos, C, núcleo maior, braços pequenos e bem enrolados, D, núcleo e braços grandes, E, núcleo e braços enrolados. Quem foi o filósofo que primeiro propôs, por volta de 1755, que algumas nebulosas poderiam ser sistemas estelares totalmente comparáveis à nossa galáxia? A. Thomas White, eu acho que é esse, que é assim que se pronuncia, não sei. Se alguém souber, me corrija aí. B. Galileu Galilei. C. Jean-Jacques Rousseau. D. Immanuel Kant. E. Edwin Paul Hubble. A fonte dessas questões, tanto da semana passada quanto dessa semana, da próxima, né? Foi essa aula 23, Galáxias, de Maria de Fátima Oliveira Saraiva, Kepler de Souza Oliveira Filho e Alexei Machado Miller. Mande sua resposta para caal.al@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 8293445230. Romualdo? Exatamente. Podem mandar suas perguntas, suas sugestões, tanto para nosso e-mail quanto para o nosso número de WhatsApp, que ambos estão aí, né, na telinha. Tá? E nós teremos a maior satisfação em receber e responder os seus questionamentos. Tá certo? Lembrando aqui de agradecer a presença do professor Abelardo e do seu universo arretado, né, que ele apresenta, né, É isso aí. no seu blog, né, no seu canal do YouTube. Betânia? Então, vamos lá, interromper. Cadê o Eduardo? Saiu? Caiu o Eduardo? Eu acho que ele caiu. Saiu. Levou uma queda. Caiu de novo. Daqui a pouco ele volta, eu acho. Voltou. Voltou. Muito bem, Eduardo. Já peguei aqui o que você mandou, viu? Caí de propósito. Apertei Ixi. no lugar errado. Eita. Então, professor Abelardo, você vai começar a apresentar agora, pode ser? Pode. Antes, a gente vai só lembrar um pouquinho, né? E esse próximo mês agora de fevereiro, né, começando amanhã, vai ser um ano, aliás, vai ser um mês emocionante, né? Porque as expectativas aí para o planeta Marte, né, são, assim, bastante, como é que a gente fala? Instigantes, né? Você tem 3 sondas, né, já se aproximando desse planeta, né? Cada uma com missões bastante diferentes, podemos dizer assim, mas todas elas sempre buscando respostas que há anos a nossa curiosidade tenta buscar essas respostas. Então, o que acontece? No nosso canal, a gente vai começar a fazer vídeos, né, fazendo como se fosse assim, uma cobertura, né? Falando sobre Marte, falando sobre as sondas, nessa expectativa para, após o dia 18 de fevereiro, que é o dia que provavelmente está chegando a primeira, né, que deve ser a Hope, né? E a Hope deve estar chegando aí primeiro, depois a chinesa e depois a americana, né? A americana que tem uma missão bem divulgada, uma missão dentro da astrobiologia, né? Vai tentar buscar resposta com relação à pergunta se já existiu vida em Marte. Não vai ainda
buscar a resposta se existe vida. Os instrumentos eles estão preparados, toda a pesquisa foi direcionada à pergunta com relação se já existiu vida. Por isso que ele vai pousar, o rover vai pousar na cratera Jezero, né? Vai fazer aquela experiência daquele voo com aquele drone, né? Aquele drone vai ser o primeiro, podemos dizer assim, equipamento, né, nosso, humano, a voar na atmosfera marciana. E o outro equipamento, dentre vários, aquele outro que é o MOX, que vai fazer aquela experiência de transformar, né, lá o dióxido de carbono em oxigênio. E se isso conseguir, eles já testaram aqui na Terra e deu tudo certo, né? Ele vai tentar lá em Marte, se der certo, isso vai adiantar bastante, né? O cronograma, vamos dizer assim, enviar seres humanos para lá, né? E a outra notícia, né, de agora, a gente até compartilhou no grupo, o pessoal está compartilhando no grupo, foi esse terremoto aí, né, ali próximo de Roraima, né? Acontecido ali na Guiana, um terremoto de 5,7 na escala Richter, que é interessante porque um tremor desse, numa magnitude dessa, deveria estar bem próximo da borda de placas tectônicas. E aí, acontecendo num local como aquele, deve ter sido assim, uma super acomodação rochosa, né? Enfim. E é quanto as notícias que nós temos de lá, né? Mas acho que daqui a pouco o pessoal vai estar colocando melhores notícias, mas foi algo assim bastante interessante no mundo da ciência. E aí eu vou tentar aqui compartilhar com você, acho que é pelo share screen, é isso? Um material, uns slides, para a gente falar hoje sobre a nova corrida espacial na nova ordem mundial, né? Aí eu aqui compartilhar Share o com screen. Em vocês. share o screen. Deixa eu ver aqui. E, inclusive, o Eduardo acho que vai falar hoje sobre detecção de fosfina em Vênus, né, Eduardo? Interessante aí, viu? Tudo bem. Deu um certo banho, como é que chama? De água fria aqui na gente. A gente pensando que era, até agora pensando que era fosfina mesmo. Espera aí, me enchei aqui. Você quer dar uma olhada? Enquanto isso, já chegou aqui. Tá, Pronto. caiu. Chegou já? Não, chegou, Caiu. mas caiu. Espera Não, aí, deixa eu não tentar de segurou. novo. Foi? Não Deixa eu segurou a tentar novamente. apresentação. Aí, Betânia, esse Deixa eu tentar. tremor foi detectado por um sismógrafo amador lá em Brasília pelo colega Paulo Cassella. Foi ele que dispôs no grupo de astrofotografia de Brasília e eu passei para o grupo do CAAL. Magnitude 5,7. Muito Está bem. girando. Apareceu para vocês, apareceu a tela Apareceu. do professor, a tela Não, pode não dele. aparecer não. Apareceu Apareceu a a tela. tela. É um jogo de slide. Aí você vai aqui, ó, no slide. É Você vai janela no, de aplicativo. Janela de você vai na aplicativo. janela de Deixa eu ver aplicativo. aqui. Você vai share screen. Tem que deixar Sim. o slide Aí tem aberto. share screen. Tá aberto ele. Pronto. Aí quando for em share screen, você escolhe uns ícones lá, né? Aí tem um de Janela de aplicativo. janela de aplicativos. Aí tem aberto o slide. É só você clicar no slide que ele vai. Ok. Pronto. Vai aparecer agora para vocês.
Tá girando, girando. Apareceu. Agora sim. É um Apareceu, buqueiro de viu? comunista. Pronto. Pronto. Agora é Bem, você então, colocar, pessoal, Abelardo, em tela grande. já apareceu, Acho que é. já coloquei já. Vai aparecer para Pronto, pronto, vocês. agora tá assim. Legal. Pronto. Pessoal, então, o que acontece? Para que a gente possa entender a atual corrida espacial nessa nova ordem mundial, a gente vai ter que observar um pouco a anterior, né? A gente estudar um pouco, a gente relembrar um pouco de como a anterior ela se comportava, para a gente entender por que essa nós podemos dizer que é uma nova corrida, né? Então, o que acontece? Nessa antiga, vamos dizer, corrida espacial, né, onde ocorreu no mundo bipolar, ou seja, ocorreu em um período que a gente pode determinar aí que vai de 1945 até 1991, ou seja, você tem aí uma data muito marcante, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial, e 1991 que você tem aí a dissolução da ex-União Soviética, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nesse período, nós tivemos uma corrida espacial bastante particular, podemos dizer assim, né? Começa essa disputa ideológica entre os Estados Unidos, que liderava o bloco de países capitalistas, e a ex-União Soviética, que liderava o bloco de países socialistas, né? E para esses países eles conseguirem cada vez mais impor o seu poder, né, a sua influência no planeta, eles criaram várias instituições, estratégias, mecanismos, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, né, vamos dizer assim, na parte bélica, no aspecto bélico, criou a OTAN, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, né? Os Estados Unidos cria na área econômica o Plano Marshall. A União Soviética cria o Comecon. E aí, os Estados Unidos e a União Soviética criam, os Estados Unidos, a NASA, uma agência espacial, e a União Soviética cria a Roscosmos, né? E aí, o que acontece nessa, né, formatação dessa corrida espacial, né? Eles começam a desenvolver foguetes, por exemplo, né? E os Estados Unidos é interessante que nessa fabricação de foguetes, né, o cara que foi para os Estados Unidos desenvolver os principais foguetes que deram start na corrida espacial americana, podemos dizer assim, foi um alemão, né, o Von Braun. E uma frase do Von Braun foi bastante interessante, quando se falou qual era a diferença, por exemplo, entre os foguetes que eram projetados, criados para lançar naves, sondas, ou qualquer equipamento no espaço, para os foguetes que levavam ogivas nucleares, né? Que levavam bombas. E eles nem. A única diferença era o alvo, mas era o mesmo mecanismo. Então, a corrida espacial, ela se confundia com uma corrida armamentista, né? Em uma época, por exemplo, em que o arsenal de armas químicas, nucleares e biológicas que os dois possuíam, se deflagrados, acabava com 5 vezes o planeta Terra, né? Então, eles precisavam dessa supremacia, vamos dizer assim, espacial, para que também as tecnologias que fossem criadas fossem revertidas ao campo bélico, né? Então, não era só corrida espacial para, vamos dizer assim, domínio da opinião ideológica, né? O socialismo é melhor, conseguir, porque através do socialismo você consegue conquistar o espaço. Não, o capitalismo é melhor e foi por meio do capitalismo que conquistamos o espaço. Não, não só era isso. Era também que se confundia, né, as façanhas, as conquistas com relação ao espaço com as tecnologias armamentistas que eram desenvolvidas na época, né? Então, era bastante interessante. E aí, qual é a grande diferença para que nós temos a nova corrida espacial de hoje?
toda essa corrida espacial, naquele momento, era protagonizada por agências espaciais estatais, por empresas assim. Era o Estado que dominava essa tecnologia. Essa tecnologia não era compartilhada por empresas multinacionais, por empresas que não eram, vamos dizer assim, soviéticas, por empresas que não eram norte-americanas, né? Eles podiam, sim, se valer de alguns serviços, né? No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, quem fazia a escavação da base do foguete, né, toda a concretagem da base do foguete era uma empresa privada, mas a serviço da NASA. Mas aquela empresa ela só sabia que deveria cavar aquela, vamos dizer, cavar aquele projeto, fazer a escavação daquele projeto, desculpa, a escavação ali naquele projeto ali, né, uma base de concreto, uma estrutura metálica, mas não tinha domínio do que realmente, como aquilo ia funcionar, o que iria acontecer. Então, essa tecnologia era muito guardada, né, pelos estados, né? Os estados, né, os governos naquela época que detinham essa tecnologia, porque o interesse era realmente assim, um interesse de nação, podemos dizer assim, né? É tanto que nas conquistas, vamos dizer assim, soviéticas, né, onde você tem aí como marco inicial o lançamento do Sputnik, né, e é interessante que aí hoje você tem a vacina russa com o nome também de Sputnik, né, como eles, e parece que o Sputnik em russo é satélite. E é interessante isso aí, né? O marco da conquista espacial, o primeiro país a lançar, a colocar um satélite em órbita, foram os soviéticos, e com essa figura aí, do lado esquerdo, o Sputnik, né? Depois, o primeiro ser vivo, né, a chegar, vamos dizer assim, a órbita da Terra, né, e sentir zero de gravidade, né, provavelmente foi a cachorra Laika, né, que agora, recentemente, não posso considerar assim, as fontes confiáveis de que, na verdade, ela não retornou viva, né? Ela foi queimada na reentrada, mas, de qualquer forma, ficou na história como o primeiro ser vivo que chegou ao espaço. E nós temos aí uma foto do Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro homem a sentir essa falta de gravidade, podemos dizer assim, ver que a Terra é redonda e azul, né? Então foram conquistas, assim, dentre outras, vamos dizer assim, bastante interessantes dos soviéticos, né? E vamos lembrar que essas conquistas, vamos dizer assim, para você chegar até esse ponto, né, nessas três figuras que eu mostro a vocês, outras conquistas foram sendo realizadas, outras etapas foram sendo conquistadas para poder chegar até lançar o primeiro satélite em órbita, para poder chegar e lançar a primeira cachorro ao espaço, para chegar a levar o primeiro homem ao espaço e ele retornar de forma segura, né? Então, essas conquistas foram o marco, mas outras, para que chegasse até esse momento, elas aconteceram. E sempre isso aí era com recursos estatais, era com recursos, podemos dizer assim, de interesse governamental, né? Você não tinha aí a participação de empresas, podemos dizer assim, tendo determinadas vantagens, lucros, enfim, com essas conquistas, né? Pelo menos nesse momento. E a dos Estados Unidos, talvez a conquista mais marcante dos Estados Unidos, né, podemos dizer, foi o homem chegar à Lua, né, por meio do projeto Apollo, né, 12 homens pousaram na Lua, né? E isso marcou como se fosse assim, a vitória dos Estados Unidos nessa corrida espacial, né? Para vocês terem uma ideia, o presidente norte-americano, John Kennedy, fez colocar um americano na Lua, né? Essa conquista envolveu aproximadamente 400 mil pessoas. Veja só, 400 mil pessoas foram envolvidas no projeto Apollo, para Neil Armstrong chegar em julho de 69 na Lua, né? Cerca de 10% do PIB norte-americano daquela época. 10%. Se fosse hoje, era 10% também, né? 10% do PIB dos Estados Unidos naquela época, tá certo? Então, partiu muito do interesse governamental. Olha onde eu quero chegar. Para essas conquistas espaciais, né,
para esse desenvolvimento de tecnologia de ponta, porque é bom lembrar que essas conquistas, elas envolveram não só o camarada desenvolver um foguete, para o foguete ganhar velocidade e empurrar, podemos dizer assim, a nave até a Lua. Não, não é só isso. Para vocês terem uma ideia, vários processos, né, na área, por exemplo, da administração, né, na área da antropologia, enfim, vários processos na área de humanas se desenvolveram, várias inovações foram criadas, né, para que os processos, vamos dizer, internos dentro da NASA, na relação com as empresas, né, para conquistar determinadas metas, para que o cronograma ele pudesse ser realmente seguido, foram desenvolvidos. E esses serviços e esses processos foram também patenteados. Então, você não só tem patentes, podemos dizer assim, de equipamentos que chegaram até a Lua. Não é? Aquela história, o forno de micro-ondas, né? A microeletrônica, tomógrafo. Não só foram só essas tecnologias, não. Tecnologias, por exemplo, como estou falando aqui para vocês, na área da administração. Foram desenvolvidos várias inovações nessa área, patenteados, e hoje são produtos vendidos pela Agência Espacial Americana, pelos norte-americanos. Então, isso partia muito dos governos, né? Era uma vontade dos governos. Os governos é que, naquele momento, eles decidiam, né, esses objetivos, né? Agora, é claro, dentro desses objetivos, vários outros eram sendo conquistados, né? Tanto do lado soviético como do lado norte-americano. E essa corrida espacial, na verdade, ela era um espelho, podemos dizer assim, da corrida, da tensão que existia aqui na Terra, né? Então, muitas vezes a gente olhava lá para cima e, na verdade, era só que se distraísse para não olhar tanto aqui para baixo por conta das inúmeras guerras que aconteciam sempre envolvendo americanos, de forma direta ou indireta, e soviéticos, né? Como a própria guerra do Vietnã, a primeira guerra lá no Afeganistão, né? Várias guerras ali na Ásia, na África, sempre envolvendo capitalistas e socialistas, de forma direta ou indireta, Estados Unidos e ex-União Soviética. Mas aí chega um momento interessante, né? Quando uma nave soviética, Soyuz, e a outra, que agora esqueci o nome, não sei se é uma das Apolos, me perdoem agora não lembrar, elas acoplam no espaço, né? E os astronautas, os cosmonautas, né, soviéticos, passam para outra nave. E isso marca como se fosse o fim da corrida espacial. Eles começam a fazer uma cooperação internacional. Começa a haver uma cooperação internacional. A União Soviética ela constrói uma estação orbital chamada Mir, né? E começa a abrigar astronautas americanos, astronautas fazendo pesquisa de universidades norte-americanas. Eles dois começam a fazer uma cooperação científica no espaço. Isso é muito interessante, né? Os Estados Unidos já tinham deixado o projeto Apollo, né? Já tinham deixado o projeto Apollo, e aí começam a fazer cooperações, tanto na União Soviética como nos Estados Unidos, né? Que vem, de uma certa forma, até os dias atuais, né? Antes agora do lançamento pelo Elon Musk dos astronautas americanos para a Estação Internacional, quem mandava para o espaço os astronautas norte-americanos é a Rússia, né? É a Rússia. Então, eles têm uma cooperação bastante interessante, tá certo? Cooperação essa hoje que, por exemplo, com os Estados Unidos e com a China não existe. Tem uma lei norte-americana que proíbe a cooperação científica entre esses dois países, né? Acho que falei muito cedo. E qual é hoje a nossa corrida espacial, né? Por que eu coloquei esse tema, né? A nova corrida espacial na atual ordem mundial. A ordem mundial hoje ela pode ser refletida como esse quadro que eu estou mostrando aqui a vocês. Enquanto lá no primeiro eu mostrei só Estados Unidos e ex-União Soviética, nesse quadro agora eu mostro várias agências espaciais,
Por quê? Porque hoje também no mundo você não tem um mundo bipolar, você tem um mundo multipolar, né? Você tem um mundo multipolar, você tem um mundo hoje que você tem vários polos, vários blocos de influência, né? Você tem a União Europeia, né, com a zona do euro, você tem os Estados Unidos, né, com o NAFTA, você tem a China, você tem o Japão, né, ali com os tigres asiáticos, enfim. E aí aparece, então, nessa nova corrida espacial, várias agências espaciais. Você continua vendo aí a NASA, a Roscosmos, mas você já tem a Agência Espacial dos Emirados, da Índia, né, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, você tem a indiana, você tem a chinesa, tá certo? Eu estou colocando aqui até, você tem a brasileira, certo? Você tem a ucraniana, né? Você tem a japonesa, como eu já falei, enfim. E, além dessas agências espaciais, né, que podemos dizer assim, nacionais, você tem as empresas, né? Vejam só, eu falei no início da nossa conversa aqui na nossa live com relação à missão Hope dos Emirados Árabes, né, comemorando os seus 50 anos de criação, né, lança uma sonda para Marte, e quando essa sonda chegar, vai ser o aniversário desse país. Essa sonda, ela foi lançada aqui da Terra, né, para conseguir esse impulso e ir para Marte, em um foguete fabricado pela Mitsubishi, que é uma empresa multinacional, né, que grande parte das suas ações é de empresários japoneses, né? E aí o que acontece? Hoje a tecnologia de fabricação de foguetes, a tecnologia de manter satélites em órbita, a tecnologia de comunicações por satélites e de projetos de chegar à Lua, chegar a Marte, de mandar sondas para outros planetas e fazer pesquisa científica, hoje já não é mais só de países, de governos. Hoje já está nas mãos de empresas, né? Essas empresas privadas que, como a gente sabe muito bem hoje da realidade do capitalismo, do capital, elas vão buscar uma única, primordialmente, uma coisa, é o lucro, né? Isso é bom? Isso é ruim? A resposta é bastante complexa, né? Não pode se ter uma resposta assim de imediato, né? Porque vamos lá, para a humanidade, para que a gente possa ter mais respostas sobre o espaço, sobre o universo. Bom, é bom, porque a gente sabe o quanto nessa busca pelo lucro, essa tecnologia pode se desenvolver de cada vez mais rápido. Nós tivemos um exemplo agora da vacina da Covid, né? Os laboratórios sabiam que a humanidade toda teria que comprar, que ser imunizada. Então, algo que antes era feito em 5 anos, em 10 anos, em menos de 2 anos já está no mercado. Ninguém acredita que essas vacinas elas são doadas, né, às pessoas que vivem no mundo maravilhoso de Bob. Essas vacinas são compradas, são vendidas, tá certo? E aí o mercado ele conseguiu, né, em tempo rápido, criar e está aí vendendo, né? Então, hoje, ao contrário daquela corrida espacial que era apenas bipolar, né, que era apenas por agências espaciais de governos, hoje você tem uma corrida espacial que envolve empresas, né? É a Tesla, é a SpaceX, né? Cada vez mais empresas entram nesse mundo espacial, né? A NASA hoje ela já tem uma forma de gestão interessante, ela faz tipo licitações, né? Ela faz escolhas de projetos, né, que vai de acordo com a viabilidade do projeto e o financeiro do projeto. Essa viabilidade, na verdade, ela já avalia essa questão do financeiro, do custo-benefício, né? Então, por exemplo, as empresas colocam lá um projeto de uma sonda até Encélados, né? Outra colocou até Europa. E aí, de acordo com esse projeto, né, e de acordo com o valor desse projeto, a NASA aprova e ela vai bancar aquele projeto junto com aquela empresa, né? Então, aquela empresa entra com o seu capital dessa ideia do projeto, enfim,
E a NASA, ela dentro ali, ela consegue ganhar recursos para poder bancar esse projeto e lá na frente ser dividido, vamos dizer assim, os royalties, os lucros disso aí também. Né? Mas também, o que acontece, pessoal? Só uma outra informação para vocês verem o quanto nós vamos chegar a uma outra era de exploração espacial. A SpaceX, com outras empresas, esqueci agora o nome, né, vão ainda esse ano mandar um exemplo, só para vocês saberem, o Tom Cruise, o ator Tom Cruise, para o espaço, certo? Vão fazer umas filmagens, né, porque até hoje todas as filmagens de filmes de ficção com relação ao espaço sempre foram feitas aqui na nossa troposfera, né? Sempre foi feito ou nos estúdios, ou os caras pegaram um avião, fizeram aquela inclinação que dá a sensação de que você está flutuando, enfim. Mas agora eles vão fazer isso, estão treinando o cara, estão treinando o Tom Cruise, né? Estão preparando ele para fazer uma viagem real, espacial, ele vai chegar até em órbita, vão fazer uns filmagens aí de um certo filme, para já começar a criar como é que eu posso dizer assim, um desejo, um anseio de viagens espaciais, né? Porque vai se começar a se comercializar isso, né? Viagens orbitais pela Lua, viagens orbitais só pela Terra, né? É um mercado que nas próximas décadas vai ser um mercado muito real, tá certo? E aí você tinha, mais uma vez eu vou lembrar, uma corrida espacial lá atrás que apenas eram de governos, eram metas, objetivos, estratégicos, praticamente políticos. A ciência se beneficiava, mas existia aí uma ideologia política que limitava essa corrida. E hoje não, com a entrada dessas empresas, elas ficam livres praticamente, de acordo com o seu desenvolvimento tecnológico, para explorar o espaço, né? Para explorar o que tem no espaço. Né? E aí o que a gente tem hoje também de mais evidente, né, e na ponta, né, mesmo com essas empresas, com outras agências espaciais, é uma corrida, né, mais à frente entre Estados Unidos e a China, certo? Para comprovar isso, a gente observa, por exemplo, hoje a Lua, né, onde a China recentemente fez aquela façanha de mandar uma sonda até a Lua, essa sonda coleta da Lua e retornar para a Terra, né? Já tinha em 2018 conseguido colocar um rover no lado oculto da Lua, né? No outro lado da Lua, tá certo? E os Estados Unidos, né, ainda está com aquele cronograma para 2024 enviar a primeira mulher e o próximo homem a pisar na Lua, né? A gente sabe que em breve também vai conseguir isso, porque ela tem uma vantagem com relação a programas, com relação a projetos, a esse cronograma. Qual é a vantagem? Como a China ela não tem descontinuidade de governos, ela pode fazer um projeto agora para 30 anos, porque não vai entrar um outro primeiro-ministro, um presidente, um outro partido e dizer, não, isso não é nossa prioridade, vai pegar o dinheiro daqui e vai passar para aqui. Né? Não tem isso. Mas os Estados Unidos têm, a cada 4 anos, ou a cada 8 anos, né, entra democrata, entra republicano, e aí muitas vezes a NASA passa por mudanças, a gestão da NASA passa por mudanças, uma hora está mais estatal, outra hora está mais para o livre mercado, podemos dizer assim, não é? E enquanto a União estava planejada. Pessoal, Né? Alô, estão me ouvindo? agora sim, Estão deu me ouvindo? uma travada. Deu só uma cortada. Foi? Parei onde? Parou só na parte da descontinuidade, da parte das estatais, Pronto, beleza. Então, o que acontece? Essa missão, por exemplo, chinesa, que ocorreu no ano passado,
né, da China levar uma sonda até a Lua, pegar amostras e voltar para a Terra, já tinha sido totalmente planejada há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eles já tinham dentro do cronograma dele isso. Né? Então, essa não descontinuidade de governo, podemos dizer assim, chinês, dá uma vantagem para eles. Tá certo? Dá uma vantagem para eles, porque eles conseguem levar a risco aquilo que eles planejaram lá atrás. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, diferente de países que têm assim, uma certa, que são democráticos, onde muitas vezes aquele governante que vem e ele já não compartilha com os que passaram por ele. E aí, né, direcionam recursos para outras áreas. É natural dentro da democracia. A gente observa, por exemplo, o Brasil atualmente. Não é? Você tem momentos em que a ciência recebe uma maior atenção, tem momentos que a ciência não recebe atenção nenhuma. Não é? Então, imagina se nós tivéssemos realmente um programa espacial, né, onde se consome realmente muitos recursos, né, como estaria o nosso cronograma. Né? Eu digo isso com muita propriedade, porque a EBE, a Agência Espacial Brasileira, realmente fazia uma divulgação, algo bastante consistente do seu programa espacial. Né? E isso não é só de agora. Né? Mas a China ela não passa por isso. Né? E hoje, com a entrada dessas empresas, né, a gente percebe que eles tentam correr de forma muito rápida, a NASA acompanhando essas empresas, a China, né, mais à frente, e aí o alvo desse ano, para o mês de fevereiro agora, é esse planetinha aí, né, Marte. Né? Para vocês terem uma ideia, tudo bem, está indo os Estados Unidos, está indo Emirados Árabes, está indo aí a China, mas você já tem uma sonda europeia, você já tem a Índia, você tem alguns outros países, mas determinadas empresas, como as empresas do Elon Musk, já têm projeto, já estão trabalhando num cronograma, né, inclusive desenvolvendo um foguete para ir para Marte. Tá certo? E ninguém pode proibi-lo. Qual é a legislação que existe lá fora? Né? A legislação que tem lá fora que eu conheço só essa, que os Estados Unidos têm essa lei americana que não vai, que é proibido compartilhar conhecimento, fazer parceria científica com a China no espaço. Só essa. Tá entendendo? E aí o que a gente espera em breve, né, como eu disse a vocês, se existe um lucro, tá certo? É as empresas privadas talvez chegar realmente primeiro. Tá bom? Chegar realmente primeiro. Aí é o que eu disse a vocês. Podemos ter aí algo bastante positivo, que é essa questão da celeridade dessas conquistas, e outros pontos negativos que a gente não sabe ainda mensurar, tá bom? Com as vantagens e, né, com as desvantagens, podemos dizer assim. Mas é uma discussão bastante interessante, eu acredito, não é? Sempre eu falo para os meus alunos, né, o nosso futuro é as estrelas, tá certo? Acredito que em breve a gente vai estar desenvolvendo meios de a gente poder, de transporte, e de alcançar uma velocidade mais próxima da luz muito breve, tá certo? Isso vai revolucionar a nossas viagens por dentro do nosso sistema solar, né? E quem sabe desenvolver tecnologias para viagens interestelares, né? Há menos de 300 anos atrás, jamais alguém poderia imaginar o que nós estamos fazendo agora. Descrever o que nós estamos fazendo agora, eu estar na minha casa, batendo papo com vocês, tá certo? Pessoas que qualquer parte do mundo podem estar nesse momento nos assistindo, é algo que, assim, não teria como descrever. Né? Então, imagina o que a gente hoje pode descrever, que é viagens para outros planetas no sistema solar, né? Viagens estelares, é algo que, se a gente pode hoje descrever, acredito que a gente vai poder em breve. Talvez eu não alcance, a Julinha vai alcançar, né? E outros daqui, né? Nossos filhos alcançar a chegada dessas tecnologias, tá certo? E isso está acontecendo de forma muito mais rápida do que na antiga corrida espacial.
Essa nova corrida espacial que envolve agências estatais, que envolve agências privadas, ela está muito mais célere, ela está muito mais rápida do que as viagens, a corrida espacial anterior, né? Então, nós já temos hoje projetos de sondas, né, para ir para Júpiter e Saturno por empresas privadas, e não só pela NASA, né? Sempre a NASA sendo a protagonista, está perdendo, né? Está perdendo. Ela cada vez mais está comprando pacotes, comprando serviços, comprando produtos das empresas privadas, para também não ficar só como coadjuvante, né? Então, pessoal, era mais ou menos isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje, né? Esse assunto foi tema de uma palestra que eu dei a um encontro de geografia com alunos do IFAL Campus Arapiraca, né? O pessoal gostou bastante, assim, os comentários, né? O pessoal gostou muito. E a gente aí traz hoje para o canal do CEAL, né? Do canal do CEAL, tá certo? Então, vou encerrar aqui a nossa apresentação, né? E aí, se alguém tiver alguma pergunta e a gente puder responder, estamos aqui à disposição, tá certo? Muito bem, Abelardo, parabéns. Betânia, tem algumas perguntas aí, né, Betânia? Tem sim. E assim, eu resumi, Parabéns, tá certo, pessoal? Era um pouco mais longa, eu fui resumir por causa do tempo. Depois, Betânia, das perguntas, eu queria fazer só um breve comentário, viu? Diga aí. Parabéns, Abelardo. Obrigado. Aí, depois das perguntas, um pequeno comentário, tá? Betânia? O Manuel Ferrão disse que era praticamente uma questão de segurança nacional. Exatamente. Era uma questão de segurança nacional. 2 blocos econômicos, né, que você tem do Estado do capitalismo e socialismo, então cada um queria proteger seu território, né? Então essa parte da corrida espacial foi também serviu para isso, né? O Manuel Ferrão também diz que ele pergunta se a quebra da barreira do som, aeronaves, também faz parte da corrida espacial. É como a gente falou, para poder realmente chegar até esse ponto, várias outras etapas foram sendo concluídas, né? Várias outras etapas foram sendo conquistadas, né? Precisava se entender, por exemplo, o comportamento da fisiologia humana em velocidades assim enormes. E uma delas era justamente a questão da velocidade do som. Você ultrapassava 600 quilômetros. Então, precisava saber, né, o que poderia mudar dentro do organismo humano, né, a essa velocidade, né? Hoje a gente tem, por exemplo, pesquisas justamente nesse campo para realmente aprovar a ida de uma pessoa para Marte. Como o nosso corpo vai se comportar em um ambiente onde a atmosfera, onde a pressão atmosférica é totalmente diferente. Como é que o nosso coração vai bombear litros e litros de sangue, né, em um espaço onde a pressão atmosférica, a gravidade é diferente, né? E isso a gente tinha que fazer antes, só querendo levar o mesmo espaço aqui na nossa troposfera, né? Ou na estratosfera. Então, acredito sim que a questão da quebra da barreira do som, né, ela fez parte dessas experiências, né, na corrida espacial, né? Você vê que eu concordo que tinha aquele barulho, fazia aquele barulho não, porque ele rompia a barreira do som, né? Era francês, mas foi justamente nesse período aí, né? Foi justamente nesse período. Depois de todos os caças americanos, né? Os caças, os bombardeios, eles conseguem fazer isso aí. O Vladimir Eremita, ele disse que o Tom Cruise não costuma usar dublês. É uma observação. O que eu li é que realmente é ele que vai para o espaço. É ele que vai fazer as imagens lá, vão fazer uns vídeos lá. Vai ser a primeira vez que realmente vão levar um ator para fazer imagens reais no espaço. Isso aí, como eu estou dizendo a vocês, é para criar o desejo, é para criar a vontade de ir ao espaço. E aí começar a se vender esse serviço. O Bruno Lima pergunta se vocês acham que a robótica tem um papel importante nessa exploração espacial.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, antes de você enviar um ser humano, né? E a robótica está se desenvolvendo bastante. A gente viu aí agora os novos protótipos, né? De sondas, né? De sondas é de fundamental importância. Há, na verdade, cientistas que defendem que a gente não deve enviar seres humanos. A gente deve enviar só robôs, né? A gente deve desenvolver uma inteligência artificial que possa nos substituir, porque acredito que é muito nocivo e pode trazer consequências ainda não calculadas, ainda visíveis, de mandar as pessoas para o espaço profundo, né? E aí, é claro que a robótica vai ter um papel fundamental nisso aí. O Valdemir Cosmonauta, ele diz que Interestelar é ficção. Até hoje, né? Até agora, né? Eu não sei amanhã. O Vladimir Eremita Não, diz tá, que o Eremita. Ah, o Eremita. 2001, Odisseia no Espaço também era ficção. Aí o Valdemir também, cosmonauta, diz, era não, continua sendo. Dá algumas coisas, né? Então, o que acontece, pessoal? Respondeu lá. O que é ficção nasce muitas vezes de coisas que a gente está esperando acontecer. Acredito que o Interestelar e outros aí. Vou dar um exemplo. Tem um filme, já que a gente está falando de cultura popular, tem um filme, Passageiros. Vocês já assistiram? Passageiros? Que é numa nave. O camarada que é engenheiro mecânico, ele acorda, né? A nave nada tem um defeito, ele acorda, que vai todo mundo dormindo, em direção a um planeta em uma outra estrela. E aí, o que é essa nave? Essa nave faz parte de uma empresa, que essa empresa coloniza planetas. As pessoas compram passagem, é uma passagem só de ida, e as pessoas vão viver, colonizar aquele planeta. Aí ele acorda, sai lá do local que ele está dormindo, passa anos, ele sozinho, termina acordando outra moça, e aí tem todo o drama e tal, o romance no filme. Mas o que o filme me deixou como mensagem é essa questão da privatização dessa exploração espacial. É uma empresa que ela ganha bilhões, trilhões, para levar essas pessoas para um outro planeta e lá eles colonizarem esse planeta. Tá certo? Então é bastante interessante esse filme, é um filme de ficção, tá certo? Mas tem uma ideia que começa, por exemplo, a clarear quando, por exemplo, se esse filme fosse em 1950, isso não pode, isso é só ficção, uma empresa fazendo negócio dele. Hoje você já tem empresas, né, que já projetam, já tem pessoas muito interessadas em criar um fundo de investimento para mandar as pessoas para o espaço. E aí? E aí? Tudo bem. Transhumanismo pode vir adaptar o ser humano em viagens espaciais. O transhumanismo poderia vir a adaptar o ser humano em viagens espaciais, aliás. Olha, a transumância, por exemplo, aqui na Terra, né, é aquele movimento que você faz de forma sazonal, né? E tem um caráter de trabalho. O cara vai trabalhar, por exemplo, sai daqui do Nordeste, vai para São Paulo, vai para Mato Grosso, corta a cana e depois... Bem, é uma questão de, como eu já falei, né? É uma questão de tempo. Provavelmente pode ser uma questão de tempo, né? A gente tem já hoje a ideia, a tecnologia. Tá faltando talvez aí um pouquinho de tempo, talvez, para a gente chegar a isso aí. Muito bem. O Vladimir, ele tá muitos filmes do passado catalogados como ficção, assombram até hoje e até foram responsáveis por ideias que se tornaram realidade só há pouco tempo. A ideia é essa, Val. É bem interessante essa questão aí, né? Interessante. Exatamente. Spielberg, quem é outro cara também que é muito desses filmes
tem outro que eu esqueci o nome. Esses caras, eles parecem que têm ou eles viram o futuro, ou esses caras, eles realmente influenciam o futuro, porque tem muita coisa que você vê o filme lá atrás e de repente a coisa começa aqui a acontecer, tá certo? 30 anos depois. Então, eu digo a vocês, a gente conseguir fazer uma previsão do que a gente vai ter daqui a 10 anos de tecnologia, ninguém acerta. Imagina daqui a 100 anos. Acho muito difícil a gente acertar. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quem teria ideia do que a gente está fazendo agora? Há 50 anos atrás, quem teria ideia do celular? Eu lembro, eu era assinante da Super Interessante, quando eu li pela primeira vez sobre um telefone celular. Estava nas notícias super interessantes, que era no final da revista. E eu já achei uma coisa assim que super revolucionária, você com um telefone, uma célula, né, de comunicação a qualquer lugar, a pessoa poder falar com você, eu já achei. Acho que tinha uns 14, 13 anos, não lembro bem. Achei uma coisa já super revolucionária, né, mas que tinha algo a ver. Imagina daqui a 10, 15, 20, 100 anos do jeito que a tecnologia avança. Eu concordo com o Vladimir. O Vladimir está dando uma dica de livro, que é Viagem a Alpha Centauri, de Michel D. O'Brien. O Manuel Ferrão diz que Nucleares também é uma empresa que está envolvida na coleta de amostra alienígena. Aí, eu acho que agora o Romualdo e as pessoas que nos assistiram começou a ver mais ou menos qual é a conversa, né, essa ideia dessa nova corrida espacial, o que é que ela abrange, o que é que ela pode abrir de discussão e de leque. Olha o que os nossos as pessoas que estão nos acompanhando já estão começando a colocar. Tá vendo? Olha que interessante isso. Entendeu? Quando você tinha só agências estatais, era uma questão de Estado, isso deixava um limite de abranger isso aí, um limite para talvez a tecnologia, para os avanços, enfim, para as conquistas. Com a entrada das empresas, tá certo? Isso aí se alarga de uma forma, mas também de forma que a gente não sabe se vai só trazer coisa positiva, o que pode acontecer. O Bruno Lima diz que teria a ideia de lançar um foguete que poderia aterrissar e ser realizado como o SpaceX fez. Exatamente, é o que eu falei. Também. Exatamente. Aí o Manuel Ferrão diz que na época da publicação de 20 mil léguas submarinas da Terra à Lua, naquela altura, eram ficção científica. Boa. Exatamente, isso foi no século XIX, né? Essas de Júlio Verne. Betânia, agora eu queria fazer um breve comentário aí que o professor Abelardo falou, né? Que na época das missões Apolo, do projeto Apolo, milhares de pessoas estavam envolvidas, né? De forma direta e indireta. Direta 400 mil pessoas. E indiretamente, 400 mil, né? Então, veja, isso aí tinha astrônomos, tinha pilotos de avião que se tornaram astronautas, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, médicos, engenheiros, o pessoal da técnica, o pessoal que já mexia com a informática na época. Então, pedreiro, servente de pedreiro, carpinteiro. Exatamente. Então, vejam quantas pessoas estavam envolvidas no projeto Apolo. Para vir hoje, umas pessoas dizerem que o homem não foi à Lua, ninguém, com esse monte de gente envolvida, uma farsa, não ia durar nem 2 segundos, né? Porque alguém ia denunciar, né? Ia ter provas, ia mostrar, né? Então, essa turma que diz que o homem não foi à Lua, só quer ganhar popularidade com isso, né? Lógico que os norte-americanos foram à Lua, foram 12, né? Pousaram lá 12 homens e vão retornar nessa década, né? Se, como você falou, né, o governo atual não fizer uma descontinuação do anterior, pelo visto não vai
porque na Casa acho que não vai Branca, não. na Casa Branca, o Joe Biden colocou lá um artigo da NASA, como se dissesse, olha, eu vou continuar, pelo menos por mais 4 anos, né? Eu espero que isso siga, né? Tá certo? Era só essa pequena observação que eu quis fazer, porque um projeto envolvendo 400 mil pessoas, direta e indiretamente, não tem farsa que sustente isso. Não tem, né? Se fosse uma farsa, isso ia cair por terra há muito tempo. Né? E aí os caras ainda querem ganhar dinheiro dizendo livro aí que não foi à lua, não sei o que mais lá, e conversa. Conversa para boi dormir. É conversa de terraplanista. Não vale um centavo. Terraplanista. Era isso que eu ia É falar, conversa João. antivacina. E os Eu ia antivacina. comentar. Pronto, esse pessoal todo. É. Alguém colocou aqui. É isso aí, O isso aí. próprio bloco socialista seria o primeiro a bater de frente sobre a chegada do homem à Lua, exatamente. Seria o primeiro a dizer não, isso foi Exatamente, uma é. farsa. Mas viram que Exatamente. foi verdade, entendeu? Viram, né? Eles sabiam que eles não conseguiram adquirir a tecnologia de, no momento que orbitar a Lua, conseguir pousar, né? Reduzir ali a tração e conseguir pousar na Lua. Eles não conseguiram tecnologia para isso. E sabiam que os americanos tinham conseguido e iam chegar à Lua. Então, é fantástico. Né? É fantástico isso. E agora, 18 de fevereiro, nós teremos outras façanhas da humanidade. Né? Queria muito que o Brasil estivesse participando, mas infelizmente falta um pouco ainda, falta ainda muito para que a gente possa entrar também nessa vanguarda, né? Quem sabe na próxima década a gente consiga, né? Porque essa tá difícil. Betânia, bloqueia mais um aí, Betânia. Bloqueia, Tá bloqueia bloqueado. esse Carinho. pessoal vagabundo que vem aqui na live só fazer besteira. Bloqueia todos eles sem dó. Deve ser adolescente, não tem o que fazer. É. O Eduardo, você vai falar agora? Sim, Betânia. Vou Pronto, conversar um Pergunta, pouquinho. Eduardo. vou mostrar aí. Então, olha, já que o Eduardo não vai fazer... Vai fazer uma pergunta, Eduardo, sobre o assunto? Sobre o seu assunto, eu achei extremamente interessante. E, assim, como essas viagens, né, que há muito tempo elas foram, né, pelo menos idealizadas, começaram como sonhos, né? Às vezes até na arte a gente via isso, né? Começou talvez até com a arte, eu me lembro de um filme que se passava, né, um dos primeiros filmes que mostrava um foguete chegando na Lua. Ele ainda era um filme preto e branco, né? E aí a Lua era uma carinha assim, quando atingia, aí fazia uma cara assim meio de que não tinha gostado, né? Porque tinha sido atingida, né, no olho, tinha sido atingida no olho. E hoje a gente tem missões que já pousaram na Lua, né? A gente tem essa questão dessas novas missões que estão chegando em Marte, né? Algumas para detectar se existe vida ainda, ou se existiu vida, né? Porque eu não acredito que a vida só exista no nosso planeta. Né? Acredito que aqui ela encontrou mais condições de se diversificar, né? Devido aos nichos que existem aqui, os ambientes, né? Que a Terra tem, né? Por se encontrar na Zona Verde, e essa vida se diferenciou de tal forma que chegou, né, ao nível que a gente está, né? De seres extremamente diferentes, né? Com várias qualidades, várias estratégias de sobrevivência. Mas acredito que sim, deve existir vida. Acredito que eles vão encontrar pelo menos indícios de vida microbiana, né, nesses outros planetas próximos da Terra, né, que talvez não tiveram a chance de encontrar
um ambiente propício para poder se desenvolver, né? Aqui a gente tem muitos seres aqui na Terra que são extremófilos, né, que vivem ali naquelas condições que para a maioria de nós são condições que não são favoráveis à vida, mas para eles vivem no ótimo deles, eles vivem bem, conseguem se reproduzir, conseguem, né, se multiplicar, fazer novas gerações. E acredito que se em algum momento existiu vida ou existe vida em algum outro planeta, eles possam estar aí entre esses seres, ainda que vivem nesses ambientes extremos aqui da Terra, seres muito parecidos com os que vivem aqui, né? Eu achei super interessante sua palestra e a questão dos tardígrados, sim, os tardígrados. O tardígrado ele já não é nem mais um micro-organismo assim, unicelular, né? Já é um bicho mais elaborado. E não só tem tardígrados, né? Você vê animais até um pouco maiores que, por exemplo, alguns tipos de peixe, de anfíbios, né, de insetos que já desenvolveram, né, um mecanismo, por exemplo, para se adaptar ao frio no hemisfério norte. Né? Eles entram no estado de hibernação, congelam, ficam completamente congelados, né? E quando o sol volta, os primeiros raios de sol que vão tocando eles vão voltando à vida de novo, né? Então a gente pode chamar esses seres também de seres extremófilos, né? Eles vivem numa área onde eles sofrem essa mudança brusca de temperatura, conseguiram se adaptar, né, o ambiente, e depois eles voltam normalmente quando o ambiente volta a esquentar de novo, né? Desenvolveram, parece que um mecanismo onde eles têm mais, parece que glicose e ureia nas células, que dificulta o congelamento dessas células, né? Eles congelam entre aspas, congelam ao ponto de morrer, entendeu? De ficar inutilizados. Até porque a Terra hoje ela é um meio ambiente que vive uma era, né? Nós já tivemos outras eras, inclusive que a Terra foi mais fria, né? Eras geológicas aí que a Terra foi mais fria e os seres tiveram que se adaptar também. Quem não se adapta, infelizmente, a evolução está aí, a seleção natural está aí também, acaba perecendo, né? Mas é isso que a gente fala. Eduardo, o professor Abelardo ele vai ter que se ausentar, né? Já tem um compromisso. A gente quer agradecer, professor. Muito obrigada, foi maravilhosa. Obrigado, Abelardo, aqui. Tchau. Esse novo desafio da Defesa Civil, meu amigo, tá... Imagino. Em breve vou fazer um convite especial ao CAAL para visitar o nosso centro de monitoramento, ver as imagens de satélites, de GPS, sismógrafos, a rede de sismógrafos. Vou fazer depois um convite especial para vocês me visitarem lá, tá bom? Tá, grande abraço. Sou fã de vocês, viu? Tá bom. Sou fã de vocês. Vai, agora. Grande abraço. Abelardo. Obrigado aí. Tchau. Obrigado, professor. Tchau. Eduardo, eu mandei uma mensagem para você no chat privado. Dê uma olhadinha lá. Professor Abelardo, né, que lembrando, né, geógrafo, professor de geografia, na verdade. Né? Então, o Lucas fez até sem problema. Já temos duas pessoas aqui da geografia, aliás, se for contar comigo, 3, né? Então, a geografia está vindo forte aqui no canal do CEAL, como sempre. A gente, como a gente já tem mais de 1 hora de live, o Eduardo vai apresentar sobre a questão da detecção de fosfina em Vênus na próxima live, né? No próximo domingo. Ele saiu? Ele caiu. Né? Não sei o que aconteceu. Tem declaração de amor, viu, no chat, viu?
É, É pro Lucas, né? Ah, te amo, Muito amor. bem. Beijo pra você. Muito, sua linda. Betânia, então eu vou colocar para a Julinha falar da constelação, viu? é surpresa, vou dar a dica. Eita, É uma surpresa? constelação muito conhecida. Pode ser? Agora, Betânia? Pronto, Pode. eu vou compartilhar a tela. Aqui, né? Janela do aplicativo. Oxi, Não, tem que abrir de novo. oxe, o slide já estava aberto. Por que será Tem que que... abrir de novo e voltar de novo. Deixa eu Não, ver não é aqui. no Chrome, não. Não é no Chrome. Isso. Deixa eu ver, Foi. Betânia, aqui. Ó, foi. Deixa eu ver se compartilhou agora. Tá Tá indo? aparecendo? Apareceu? Apareceu. Bom, vou colocar em tela cheia, tá? E a Julinha vai falar. Universo com Julinha, desbravando constelações. Orion. Orion. Aí tá as Três Marias e as estrelas mais lindas que tem em Orion. Eu acho muito lindas. Constelação do Orion. Orion é a mais brilhante e conhecida constelação. No hemisfério sul, é melhor vista no verão, anunciando essa estação. Aqui é verão, dá para ver melhor. As três estrelas do cinturão do Órion são melhor conhecidas como apontadoras para outras constelações próximas, Cão Maior e Touro. Touro e Cão Maior. Cão Maior a partir aqui das E Três Sírios. Marias, né? E Sírios. Sírios do Cão Maior, né? Órion. O cinturão do Órion passa pelo Equador Celeste, o que faz sua figura ser conhecida nos céus de toda a Terra habitada. Nos dois hemisférios. Órion é visto marchando através do céu de verão, hemisfério sul, com seus cães, Cão Maior e Cão Menor, tendo a sudeste a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, essa estrela muito linda. Os Sky Software e Wikipedia. Próxima live veremos a mitologia da constelação do Órion. O Sky é a que a gente mais usa. Bom, gente, então deixa eu parar de compartilhar. Hoje foi bem rapidozinho, Bem. tá? Que ela resolveu falar sobre a constelação do Órion e aí a gente fez esse joguinho de slide para ser a primeira. Vem mais 3, nas próximas 3 semanas, mais 3 lives, né, com informações sobre a constelação do Órion. Tá certo? O Vladimir falou que a constelação dele é a favorita. Também gosta do Órion. Do Órion, e uma das mais conhecidas e mais brilhantes, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Ou o ombro, né? O ombro. Vamos dizer que é o ombro. Obrigado. Melhor. Oi, cadê o cachorro? Betânia, Olha, ele é um dos cachorros de Órion. é aqui do... É o Cão Menor. O próximo quadro sou eu? Você não Então, falou? Você. Então, vamos lá. Vai lá. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se eu... Não apareceu alguma coisa? Ainda não, Lucas. Não? Não. Pera, eu acho que... Deixa eu fechar e abrir de novo o Stellarium, só um minutinho. Deixa eu ver, acho que agora vai. Espera. Share screen. Agora apareceu. Compartilhar. Betânia, tem uma mensagem para você no chat privado, viu? Já está aparecendo, né, pessoal? Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Sobre agora o objeto da semana, eu vou recomendar, eu já falei desse objeto antes, desse objeto e que a gente vai observar agora melhor. A Lua já passou a fase cheia, né? Já vai estar depois a minguante e depois a Lua nova. Então, esse aglomerado mesmo, com vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a magnitude dele aqui está
3,8, ele é um aglomerado assim, ele não é um aglomerado tão brilhante comparado a alguns que eu já mostrei aqui, como, por exemplo, o aglomerado da nebulosa do Órion, ou as Pleiades também. Então, mas é um aglomerado bem interessante, né, que é o C96, que é bem interessante porque ele fica próximo ao Falso Cruzeiro, certo? Que é a constelação da Vela e da Carina, certo? Então, vou até tirar aqui. Aliás, antes, o C96, eu não sabia disso, que ele é conhecido como o Diamond Cluster, que é o aglomerado do diamante, né? Eu não sabia dessa curiosidade, vou até mostrar aqui para vocês, certo? Eu não sei onde eles assim, observam diamante, não sei. Talvez aqui a representação do Stellarium esteja equivocada, mas é conhecida como Diamond Cluster, que é o aglomerado do diamante, né? Umas curiosidades sobre esse objeto, né? Que ele foi descoberto pelo Lacaille, né? Lá em 1751, isso, exatamente. Né? Então, assim, se você tiver em um céu assim, com pouquíssima poluição luminosa, você consegue ver a olho nu. Mas se você estiver na cidade, você consegue observar com um simples binóculo, ou até de simples binóculo até telescópios maiores, né? Como o Lyra mesmo, ou algum maior, né? Então, esse objeto, eu vou mostrar aqui uma coisinha, só para vocês verem aqui. Eu acho que aqui já dá para ver. Que aqui tem... Peraí, vou tirar as fotos. Que aqui, ó, vocês conseguem ver aqui embaixo o cruzeiro, né? O Cruzeiro do Sul, o verdadeiro, né? E aqui o falso cruzeiro, né? É como se tivesse os dois de lado, né? Porque aqui em Marcel o cruzeiro está, digamos assim, nascendo, né? Então aqui tem o falso cruzeiro, né? E aqui o cruzeiro verdadeiro, né? Eu vou até botar as linhas de novo para vocês verem essa comparação, certo? E lembrando, né, que o cruzeiro verdadeiro ele tem a quinta estrela, né? Que é intrometida. Aqui, ó. Essa é intrometida. Então, uma curiosidade, para quem estava no início da live também, eu tinha falado sobre a questão das galáxias, né, que seria melhor mostrando do que gesticulando, né, falando em libras. Então, eu vou mostrar aqui alguns, na verdade, galáxias que eu encontrei, que correspondem às classes, né, por exemplo, tem uma que me chamou bastante atenção, deixa eu ver aqui, NGC 1300. Essa daqui, essa galáxia, deixa eu ver, não vai dar para ver aqui, mas aqui dá para ver, ó, que é SB, galáxia tipo SB, que ela, não vou ter como mostrar. Deixa eu ver então outra, M100. M100 eu vou ter que tirar a superfície. Também consigo, na verdade consigo. Vou tirar a poluição luminosa. Aqui, ó. Já tá sem a poluição. Mas tô vendo bem pouco. Eu acho que é melhor mostrar por foto, na verdade. Eu vou mostrar uma foto aqui, eu vou parar de compartilhar essa tela e mostrar outra aqui. Acho que é melhor. Cadê? Momentinho. Share screen. Pronto, eu acho que agora vai ficar melhor, Betânia. Vê se aparece agora. Apareceu. Pronto. Aqui, pessoal. Apareceu. Pronto. Vocês percebem a diferença, né? Não sei se a qualidade da imagem está muito boa, né? Por causa que eu aumentei. Mas vocês percebem o tipo daqui das galáxias, né? Que as galáxias, elas assim, podem ter vários braços, né? Como por exemplo, essa daqui, o NGC 1232, que ela tem vários braços, né? É como se isso daqui é a Via Láctea, né? Isso parece muito. Um dos braços dela é o braço de Órion, né? Que a gente vive mais ou menos
nas extremidades. Também tem essa daqui não tem braços tão longos, certo? Essa daqui é a MGC 1300, que eu falei que ela tem um núcleo no meio e tem, tipo, como se fosse dois braços, né? Aqui, um braço em cima e outro braço mais embaixo. Então, são esses tipos de galáxias que, no caso, as espirais, que são as classe S, que são subdivididas nessas classes, né? Que é a B e C. Certo, pessoal? É só uma curiosidade aí para vocês observarem. Então, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à Não, vontade. Acho que não. Tem não. Mas parabéns aí, viu, Obrigado, pela pessoal. explicação. Como você disse, exibindo imagens é melhor, né? É melhor exibindo imagens. O pessoal vendo que a gente fazendo gestos, né? Fica bem melhor assim, né? Verdade. Betânia, X Intention sede. deixa 1h26. Hoje hoje, Só- hoje a gente foi brava com essa pessoa. Hunter, né? É Hunter, né, que chamam. Mas aí tudo bem, a gente vai controlando. Surgiu uma Lucas, pergunta aí. Lucas, Lucas tem pergunta. uma pergunta, se você souber responder. O que significa os braços de uma galáxia? Tá aí uma curiosidade até que eu deveria até pesquisar, mas porque assim, os braços da galáxia, como a galáxia ela tem, acredita-se que tem um buraco negro no centro dela, então a galáxia ela tem esses braços, vai depender tanto da força gravitacional e também do material, da poeira, do gás que ele contém. Então essa formatação depende mais ou menos dessa questão, né? Tanto é que eu lembro na semana passada, na live passada, a gente até comentou sobre, foi o Paulo que comentou, sobre a colisão da nossa galáxia com a de Andrômeda, né? Então, o que isso tem a ver, né? Porque, assim, não vai ser tipo um choque e, assim, vai explodir e tal. Assim, é uma possibilidade também, né? Mas, assim, eu acredito, na minha opinião, que essa parte não vai ter, tipo, esse choque que o povo imagina, mas sim uma interação. Vai ser, tipo, as duas vão se juntar e formar uma só. E, assim, quem sabe com essa junção, né, nessa interação de planetas, de estrelas também, ocorra que o formato da galáxia seja diferente, né? Então, assim, vai depender dessas questões, né? Eu estou falando isso só por alto, né? Mas deve ter várias explicações sobre isso. Eu vi recente, eu acho que uma matéria mostrando a colisão de duas galáxias e na matéria dizia que essas colisões são extremamente importantes para o surgimento da vida no universo, porque você consegue espalhar muito desse material que fica disperso, desse material interestelar que fica disperso, e consegue uniformizar a distribuição, entendeu? Desse material. E quanto mais variado, né, um sistema solar for, né, de materiais, melhor vai ser para o surgimento da vida, né? Porque, como a gente sabe, a vida não depende só de um elemento, depende de vários elementos químicos, né? E a junção desses elementos químicos, elas ajudam bastante, né, na evolução na evolução química e posteriormente no surgimento da vida. Muito bem. Então é isso, né? A gente quer agradecer. Próximo domingo a gente tem de novo. Aí no próximo domingo você vai falar sobre a fosfina, né? Que foi encontrada em Vênus. Não é isso, pessoal? Sim. Então, uma boa semana. E uma coisa agora, em relação ao Valdemir, perdão, que até vou dar uma pesquisada melhor para a gente comentar aqui na próxima live. Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Boa semana e até domingo A que vem. lua, Olha a lua da janela aqui, ó. a lua ali. Tchau.
Bem ali. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, Até a próxima gente. semana. Tchau. Tchau.